Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é Efraim Fernandes e esse é mais um Mesa Cash. E hoje a gente vai falar sobre o anime Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Anime esse que chegou na Netflix. A gente vai ter a participação dele, o PH Oliveira, o cara que saca tudo de anime e mangá. Fala aí, PH. Fala galera, tudo bom? Meu nome é PH Oliveira e eu estou estarrecido com esse anime. É isso que eu posso dizer. A gente tem também a presença dele, Rony Silva, que é o cara que saca tudo sobre terror. E nada melhor do que ter esse cara aqui participando com esse tema do Junji Ito com a gente. Rony, dá um oi aí. Então, pra quem quiser me conhecer, eu tô lá no Instagram, tem uma página chamada Rony Silva UFC. Se quiser me conhecer, eu tô lá sempre postando dicas de filmes, séries, animes, livros e até HQs. Junji Ito é um cara que é uma grande referência no Japão, né? Pelos contos de horror dele, né? A gente tem gore, a gente tem horror mais gráfico, com corpos distorcidos ou retalhados, o horror psicológico. Você se sente compelido a terminar uma obra desse cara. Por exemplo, pra mim foi assim quando eu li o Uzumaki, né? O Uzumaki foi minha porta de entrada, né? Que era muita coisa louca vindo da mente desse cara. O primeiro contato que eu tive com o Junji Ito, cara, foi através de um compilado que saiu há um tempo atrás pela Darkside, chamado Fragmentos do Horror, que era um compilado de histórias que o Junji Ito criou para um jornal. Cara, logo de cara, assim, logo nas primeiras histórias que eu li desse compilado, eu entendi que esse cara era um cara bizarro, muito estranho. O horror que ele traz é um horror muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Ocidente. E, cara, eu me senti assim como você, compelido a ler mais daquilo ali. Estranho, porque parece que quanto mais eu ia lendo, mais as coisas iam ficando tenebrosas e horripilantes. Eu queria mais dessas histórias malucas, assim. E foi isso, esse foi meu primeiro contato com esse mestre aí, Junji Ito. Meu primeiro contato com o Junji Ito foi diferente de vocês, não comecei logo pelos mangás. Eu comecei pelaquela animação que tem de 2018, Junji Ito Collection. Aí dali por diante, eu me interessei pela forma como ele faz horror, tá ligado? Como o Efra falou aí, é muito um horror, tipo, corporal, mas visual, grotesco, mas tipo, tem muita mensagem, tem muito simbolismo, tem muito, tipo, você quer ver aonde aquela bizarrice vai dar, tá ligado? O terror dele é muito daquele bizarro, só que, tipo, com um propósito. Acho que daí veio a vontade de ler os quadrinhos depois que eu acabei lendo o Uzumaki. Foi o primeiro contato com uma animação. Uma animação que, cara, não é nem tão boa, mas tipo, acho que é uma boa porta de entrada para o universo do Junji Ito. Pois é, o Rony, eu compartilho dessa tua mesma opinião. Eu não conhecia Junji Ito, eu conheci Junji Ito por acaso, porque eu lembro que na época eu tava procurando um anime chamado, se não me engano, acho que é Gaku no Kaidan, como histórias de fantasma que dava no Cartoon Network, e era uma parte de animes que dava no Cartoon Network. Esse desenho, esse anime é de 2000, 2001, cara, é uma animação muito maneira. E aí eu pesquisando histórias sobrenaturais, né, em anime e tal, eu acabei caindo no Junji Ito, e aí recentemente, tem pouco tempo, eu vi o Junji Ito Collection, que eu acho que é um bom anime, mas ele oscila muito, que nem o Histórias Macabras do Japão. O primeiro episódio que a gente tem aqui é o episódio que tem, acho que é Os Estranhos Irmãos Rikizuri, eu acho que esse é o nome do episódio, que mostra uma família bem disfuncional, e aí tem um tom cômico na história, né, que é a briga entre os filhos, eles são órfãos, né, os pais morreram, tem uma certa comicidade nesse primeiro episódio, e aí, claro, né, rolam as coisas bizarras, inclusive, numa dessas coisas bizarras, né, que a gente tem, uma das irmãs bate na porta de uma fotógrafa, e diz na maior tranquilidade, que meu irmão seguiu você, sabe, e ele sabe onde você mora, e ele quer que você fotografe uma sessão espírita para invocar os nossos pais. Então, porque assim, cara, o Junji Ito, ele escreve umas paradas que tem coisas que são muito sem lógicas, como se fosse a coisa mais normal do mundo, você bater na porta de uma pessoa e falar, não, meu irmão te seguiu, fotografa uma sessão espírita. Então, o Junji Ito, ele tem dessas coisas, né? E esse episódio, eu acho que ele termina de um jeito que, não sei, cara, tem episódios que são muito bons, tem episódios que não são tão bons assim, tem episódios que acabam abruptamente, tem episódios que terminam, mas terminam um pouco sem sentido. Então, esse episódio do Junji Ito, eu achei que foi um bom episódio, mas o final não me entregou tanto que eu queria, né? Que no final tem a aparição de fato do pai, né? Fantasma, né? Que aparece lá e tal. Vocês acharam que foi um primeiro bom episódio pra apresentar esses novos
essa nova leva de animações dele? Cara, na minha opinião, eu não entendi muito bem a sacada desse pra ser o primeiro episódio. Eu acho que assim, ele como um episódio introdutório, ele te prepara pra um mundo meio bizarro, assim. Você sabe que as coisas estão um pouco fora do lugar quando você observa essa família e essas interações. É isso que você falou. As pessoas contam como uma casualidade, tipo, meu irmão estava te seguindo. E aí vim parar aqui. E a menina que foi seguida, ela também nem estranha essa situação de ter sido seguida. Então, realmente, assim, eu acho que esse primeiro episódio, ele te prepara para esse mundo onde as coisas não estão tão normais, assim. Mas, ao meu ver, ele deixa um pouco a desejar, tanto no fato na ausência de horror, de uma situação que deixa a gente em choque, como nos próximos episódios, e até mesmo de uma profundidade desses personagens, assim. Aparentemente eles fazem o que fazem porque sim, e eles são assim e pronto, assim. Tem meio que um porquê, um pra quê, ou onde é que essa história vai dar, sabe? Então acho que foi um episódio estranho, assim, pra começar a temporada. Eu partilho da opinião do nosso colega aí, porque, tipo, pra mim esse episódio, ele carece de um pouco mais de terror também. Você já é introduzido ali naquela família, e eu vou citar que tem outra história desses irmãos, que explica a origem deles e os pais deles, o que aconteceu com os pais deles. Então, tipo, eles escolheram um episódio, pra mim foi ruim, tá ligado? Pra mim, ele não é aquele episódio que vai te deixar curioso, igual alguns outros que eu até anotei aqui, alguns outros que eu curti bem mais. Aí, tipo, é um primeiro episódio, velho, você já botou um episódio meio cômico, aí eu acho que a intenção era, vai ser uma animação divertida, vamos botar esse aqui, todo mundo vai querer ver os demais, tá ligado? Pra se divertir. Mas, mano, eu não curti tanto, tá ligado? Eu acho que ele é o que mais carece de aprofundamento. E olha que ele tem os 25 minutos inteiros, mas ele não consegue se aprofundar na história dele, tá ligado? Ele só se joga ali naquela família, tem muita contextualização. Tá acontecendo umas paradas bizarras, como o Efra falou aí, é muito natural. O irmão tava seguindo e a mulher nem ligou pra isso, tá ligado? Só que eu acho que isso aí vem muito do Junji Ito, porque não sei se vocês concordam comigo, mas o terror que ele cria é muito de casualidade, é uma coisa muito natural, tá ligado? Tem um episódio que eu acho muito legal, que é o episódio 5. Esse episódio é dividido em duas partes, né? Tem uma primeira história e uma segunda história que são divididos nesse quinto episódio, que é o Intruso e Cabelo Longo no Sótão. No Intruso, a gente tem a história do Oshikiri, nome difícil, hein? Oshikiri, que ele mora num casarão e ele ouve coisas estranhas. E aí ele faz amizade com esses três jovens que se interessam por outras dimensões. E é meio que multiverso da loucura, sabe? Do terror, sabe? Porque a gente vê que tem outras versões do Oshikiri que enterra a pessoa. Tipo, eles vão na casa que o Oshikiri mora, e aí eles veem que começam a surgir corpos, né? E aí eles veem uma outra versão do Oshikiri, de uma outra realidade, de uma outra linha temporal. Ele começa a matar e enterrar pessoas, né? Então esse episódio, esse quinto episódio, Intruso, é um que termina meio que sem a gente ter um desfecho, mais ou menos, né? Porque, assim, dá a entender que o Oshikiri, dessa realidade, né, que interage com esses três jovens e fala que tem coisas acontecendo na casa dele que são estranhas, dá a entender que ele pode vir a ser um assassino também, mas a gente nunca vê de fato um desfecho. Eu acho que esse é o principal problema dessa série, trazer às vezes ideias muito boas e a gente não ter uma devida conclusão. Então, ele te leva para um mistério. O que tá acontecendo com esse personagem? Quem é o Oshikiri? Eu curti. E no desenrolar do episódio, você vê que tem algo mais ali. É até estranho você ver aquelas crianças falando com naturalidade, outros universos, tá ligado? Mas, tipo, pela proposta do episódio, eu curti, eu comprei tudo. Tipo, ele deixa muita coisa em aberto. Novamente, pesquisando, tem outros contos que envolvem esse cara, tem esse personagem. Então, eu acho que essa coletânea, ela sofre um pouco de, tipo, ela escolhe episódios, ela escolhe contos, mas, tipo, não os bons, tá ligado? Não os que poderiam te introduzir melhor aquele universo. Esse primeiro mesmo, que a gente comentou agora há pouco, ele é o segundo, tá ligado, daquela família, não é o primeiro, não é o que apresenta a família. É isso que é esquisito. Eles escolheram, tipo, no aleatório, os contos que iam adaptar para o material final da Netflix. Eu acho que é por isso que alguns episódios não funcionam muito bem. Cara, eu concordo com o Rony, concordo com o Efra, e acho também que, na real, a proposta do Junji Ito, em alguns episódios se traduz muito bem com o fato de realmente as coisas não terem soluções e acabarem, vamos dizer, por
assim mesmo, como o episódio dos balões, por exemplo. É um episódio que acaba e realmente, assim, não há uma solução para aquilo ali, não há um final feliz. Realmente a humanidade foi pro ralo, assim, já era, e não tem o que fazer. Isso acho que fica, isso para mim traduz um pouco dessa essência do Junji Ito, mas na minha visão isso acaba atrapalhando algumas dessas histórias a acontecer, e principalmente pra gente se importar com essas histórias, assim. Voltando ao primeiro episódio dessa temporada, eu lembro que logo no início do episódio, essa família que a gente vai conhecendo ao longo dessa temporada, eles estão queimando alguma coisa, assim, no quintal. E eles estão queimando alguma coisa com uma cara muito sombria, assim. Passa uma temporada inteira e isso nem volta a ser mencionado, não teve nenhuma outra cena que se ligasse com esse fato, assim. Então eu sinto que, por vezes, essa quebra de expectativa e até mesmo da própria narrativa acaba sendo prejudicial para que a gente se invista na série, assim. Na segunda parte do quinto episódio, o cabelo longo no sótão, eu gosto dessa história, né? Eu acho que é uma boa história, né? A gente tem a personagem, acho que é Chiemiya ou Kiemiya, não sei pronunciar o nome dela. E pelo que a gente vê, ela namorou um cara que era um babaca por anos, assim, sabe? Um cara escroto, sabe? E essa menina... Por que eu gostei desse episódio? Porque apesar do elemento sobrenatural, é uma coisa que muita gente pode se identificar. O Junji Ito tem essa coisa, né? Ele pega uma coisa completamente inusitada, completamente da cabeça dele, e insere em coisas que acontecem no dia a dia. Nesse caso, nesse episódio, essa menina namorou um cara que era um babaca, abusivo, escroto do caralho, e ela sempre fazia as vontades dele pra agradar o cara, entendeu? Então, tipo, ela não tinha voz no relacionamento. E aí, isso inclui deixar o cabelo dela crescer. Ela deixava, se eu não me engano, ela deixava o cabelo dela crescer pra querer agradar o cara meio que dispensa ela, e aí coisas bizarras começam a acontecer depois da morte dela. Tem a cabeça dela, se eu não me engano, a cabeça dela no sótão, alguma parte da casa, e o cabelo começa a crescer pra tudo quanto é lado e tal. Então é um negócio meio bizarro, assim, sabe? Esse cabelo longo no sótão, pra mim, ele seria perfeitamente um primeiro episódio. Ele mesmo sendo dividido, eu acho que esse aí, cara, porque ele pega uma situação, ele pega um relacionamento tóxico e faz ser assustador, tá ligado? Faz uma parada muito bizarra, grotesca, e que, tipo, você se conecta com aquele personagem. Mano, você se conecta com a mina. Você já se viu numa situação assim de, terminou, mas ainda fica pensando na pessoa, mesmo a pessoa tratando mal, tá ligado? E o Junji Ito faz isso ser muito assustador, velho. Sério, esse episódio foi um dos que eu mais curti, e tanto ele quanto o dos balões no ar prenderam demais, tá ligado? E engraçado que os que mais prendem é aqueles que são divididos, tá ligado? Não tem os 25 minutos inteiros pra contar a sua história. São histórias pequenas, mas que são muito mais efetivas do que episódios inteiros. Pô, eu curti também demais essa segunda metade do episódio. Como eu disse, eu fui apresentado ao Junji Ito através dessa coletânea de mangás que ele escrevia para um jornal. Então, realmente, assim, ele sabe muito bem envolver o público com histórias curtas e que entregam muito de terror e de drama e de uma carga emocional grande, assim. E eu acho que esse episódio essa metade desse episódio tem muito disso, assim. É traduzir um término de um relacionamento para um desejo de vingança tão grande que realmente é horrorizante, assim. O que acontece com a personagem e com o ex-namorado dela, realmente é uma coisa bizarra, assim, se é que a gente pode dizer. Curti demais, cara. Esses episódios, assim, que foram cortados no meio, né? Na verdade, que são curtinhos, são 2 episódios por episódio. Na maioria deles eu gostei muito, principalmente desse recurso para dar um tempo pra gente respirar, assim, entre uma história e outra. Eu também percebi que não são todas as histórias que tem, de fato, assim, 25 minutos. Tem uma trama pra segurar 25 minutos. Então achei que essa saída também de cortar essas histórias e dividir elas em episódios duplos, eu achei muito boa, assim. Tem um outro episódio duplo, que é o episódio 10, que eu também acho que é um bom episódio, que a primeira parte é o Labirinto Insuportável e a segunda parte é Implicante. O Labirinto Insuportável, né, mostra 2 jovens que param numa região remota, né, lá no Japão, e elas encontram um monge, né, cara, isso é muito... Elas encontram um monge, o monge aconselha elas a passarem a noite no templo, porque seria muito difícil delas voltarem pra civilização. E aí elas encontram uma terceira menina que finge querer entrar pra essa ordem de monges e tal, porque na verdade ela foi procurar o irmão desaparecido. E a bizarrice acontece a tal da contemplação, né, que é a mumificação dos monges e tal. E aí, de novo, né, começam coisas bizarras, estranhas, elas entram num túnel e elas não sabem o que vai acontecer, os monges estão olhando pra elas e tal. Por mais que esse
episódio seja bacana, eu não curti o final desse episódio. Eu achei que você quer saber o que vai acontecer e, pum, eles acabam e cortam de uma vez. Eu não sei se pra esse episódio vocês tiveram a mesma percepção. Cara, tive sim. E pra mim esse é um dos episódios que corrobora também pra isso que eu tava falando, de finais abruptos que não encaixaram tão bem, assim. Eu sinto que a ideia era realmente passar esse desespero do tipo, é isso, não tenho o que fazer, a história acabou aqui e você agora vai ficar com esse incômodo aí na sua casa. É complicado, assim, sabe? Porque realmente algumas histórias parecem que faltaram mais uns 2 minutos, assim, pra gente realmente ter aquele desfecho e essa história se concretizar de fato. Então, pra mim, corrobora muito nessa lista de episódios que poderiam ter 1 ou 2 minutos a mais pra encerrar uma história. Não, esse episódio, ele acaba muito abrupto. E como o cara falou, ele tenta te jogar que, não tem o que fazer, não tem mais como você escapar disso aqui, vai ser isso. Mas, velho, não cabe, tá ligado? Não encaixa na proposta do episódio. Ele tenta falar de algumas coisas, tenta botar alguns temas relevantes ali, só que, tipo, ele encerra muito, muito rápido, tá ligado? Ele não vai a fundo no que ele queria falar. Ele só finaliza. Aquele episódio que o Mar... Cara, é muito interessante. Aí, seres humanos viveriam igual parasitas dentro de outra criatura ou em outro... Vamos dizer, outro ambiente, tá ligado? E, tipo, é muito abrupto, velho, a forma como termina. Até a forma que... Na hora que eles soltam os humanos que estão dentro daquela criatura, é muito rápido, velho. Simplesmente solta e eles vão embora. Ele tenta pincelar uma parada bem legal, bem genial, uma parada séria, mas, tipo, acaba do nada, velho. Acaba do nada, não tem aprofundamento. Me incomoda isso. O que você falando aqui é o implicante. Esse é outro que pega uma parada cotidiana, uma coisa... Acho que todo mundo já sofreu implicância, ou já fez implicância com alguém. E, tipo, ele traz pra uma vingança, velho. Cara, é satisfatório, mas você fica pensando, mano, o que vai acontecer com aquela criança agora? Já caminha endoidou de vez. Aí o episódio vai e termina. Eu acho isso bem legal. Nesse eu acho que cabe acabar abrupto. Mas você fica pensando, caralho, o que vai acontecer com aquela criança, velho? A criança vai se dar mal por uma coisa que o pai dele sofreu. Pô, é o garotinho, né? O Naoya, né? Acho que era Naoya, era um nome, um apelido do menino e tal. E aí ele era menorzinho, a Kuriko, né? Bem escrotinha com ele e tal. E aí, tipo, o cara some, o garoto some, retorna anos depois, sabe? Tipo, dá um filho pra ela e o cara some. Eu acho que essa foi a vingança dele, eu não entendi muito bem. E tipo, e o garotinho, o filhinho, né, a cara do pai quando era criança, quando ela conheceu, e agora, sei lá, baixa um espírito do mal nela, ela incorpora um capeta ali, e ela começa a ter aquelas atitudes escrota com a criança. Aí tu fica naquela aflição, caraca, o que ela vai fazer com a criança agora? Cara, esse episódio pra mim, ele explora muito de uma parada que o Junji Ito trouxe muito nessa temporada, que são essas relações familiares, né? E a problemática envolvendo essas relações familiares. A gente tem um episódio da cidade de Tumbas lá, que é um garoto com uma irmã que vai visitar a cidade. Tem um episódio da visão na biblioteca, que o cara ele começa a enlouquecer, e na nossa percepção aqui, pelo menos daqui de casa, ele transformou a mãe dele num livro do ser mais lindo do mundo, e o pai dele era um livro sobre a representação do inferno. Então, pra mim, o Junji Ito ele consegue explorar muito bem essas camadas mesmo de terror, assim, do psicológico, do físico, do gore, do emocional, para trazer esse desconforto, assim. E só para pontuar o que o Rony falou do episódio do que o Mar trouxe, cara, eu achei esse episódio incrível. Eu acho que ele trouxe conceitos muito interessantes, assim. E de novo, né, uma extrapolação de um pensamento simples, se a gente for parar pra pensar do tipo, cara, e se humanos pudessem parasitar? Só que pra mim acabou sendo mal aproveitado, ou a oportunidade que se teve ali foi jogada fora, justamente porque no momento chave onde haveria, sei lá, talvez mais ação ou mais uma carga maior de terror, de horror, a gente foi privado disso, assim. A gente não sabe o que aconteceu. E pra mim esse episódio ele termina diferente do episódio do Implicante, e também pro público de casa entender que eu não tô só reclamando de finais abruptos, é que o final abrupto de Implicante dá a entender a gente que aquela situação vai perdurar. Aquilo ali aconteceu naquele momento ali, a mãe dele baixou
capeta lá. E, cara, já era, assim. A vida desse garoto, a partir de agora, vai ser um inferno. Nesse episódio do que o Mar trouxe, depois que rola aquele final ali, que a gente vê aquela montanha de humanos saindo do corpo, é que eles vão em direção a um lugar. E é isso, assim. As pessoas em volta não estão nem... Elas são surpresas, mas não estão assustadas. E aí meio que fica por isso mesmo, assim. Tipo, não se sabe nem se esses humanos parasitas eram do mal, se são do bem, se vão matar todo mundo, se a partir de agora vai acontecer um apocalipse zumbi. Não, só meio que eles saíram ali. E é isso, assim. Fique na sua imaginação, você imagina o que vai acontecer. Mas deve ser isso que é o foda do Jiu-Jitsu, tá ligado? Deve ter muitas ideias, mas tipo, não ter como aprofundar todas elas, tá ligado? Ele sempre faz muitos contos, mas nem todos ele dá um tempo a mais de desenvolvimento. Eu acho que aconteceu isso no que o Mar trouxe. Porque como o PH falou, ele é um episódio muito bom, velho. Tem uma ideia muito boa. Ele acaba e você tipo fica, mano, o que vai acontecer agora? Não tem explicação, não tem um norte pra você pensar, tá ligado? O episódio só acaba e foi. Não sei se vocês falaram, mas é o Camadas de Terror. Cara, esse episódio é muito louco. E é outro episódio que explora muito dessa relação familiar conturbada, né? E bizarra, assim. Novamente, o Jiu-Jitsu trata ali a relação familiar e, tipo, outra relação abusiva, que a mãe não queria que a filha dela crescesse. Queria que ela fosse exatamente do jeito que ela idealizou a vida para ser dela, tá ligado? Tipo, ele sempre trata de assuntos cotidianos e torna isso muito bizarro, velho, muito assustador, mas tipo, sem tirar um pé da lógica, tá ligado? Sem tirar um pé da relevância. Tem algo importante ali por trás daquilo que você tá falando, dentro da escatologia, por trás da bizarrice, que, mano, esse episódio é o mais bizarro. Na hora que começa a puxar a pele da mina, velho, ele é muito grotesco, velho. Pra cada camada de pele, né, tipo uma camada abaixo, é um ano a menos da vida da pessoa, né, um ano mais nova, e mas não só isso, mas também a mentalidade, ela é um ano anterior àquela camada que tá acima, até chegar no núcleo que ela afeta. Cara, isso é muito louco. Né? É uma cabeça de bebê, mas com um corpo de bebê. Pô, muito estranho, muito. E essa daí foi a melhor cena da temporada, porque tipo, pra mim essa cena aí, mesmo a animação eu não curti tanto, porque tem uma mescla ali de, eu acho que é 3D e 2D. E tipo, essa cena ali, na hora que tem o resultado final da criatura, da criança, a mulher com cabeça de bebê e aquele corpo deformado, mano, aquilo ali é uma página do Jiu-Jitsu, tá ligado? Se a animação tivesse um pouquinho mais de apreço na hora de fazer, tá ligado? Eu acho que ficaria muito mais da hora. Mas ainda assim, não tira a atenção que causa, não tira tudo que a cena passa pra gente. É muito bizarro. Tem um episódio, né? A primeira parte é a mulher que sussurra e a segunda parte é bichinho de estimação. Bichinho de estimação eu acho ele mais bobinho, assim, porque é o personagem Switch, né? Que é um puta personagem chato pra caralho. Todo mundo já na vida já deve ter conhecido algum Switch na vida na escola, sabe? Um moleque chato pra cacete. Mas nesse episódio duplo, o que me chama atenção é justamente a primeira parte, que é o mulher que sussurra. Porque é um episódio que, na real, fala sobre violência doméstica. Porque, assim, é uma cuidadora chamada Ushida e ela é contratada pra tomar conta de uma jovem chamada Mayumi, né, que não para de fazer pergunta o tempo todo. Ela é indecisa, ela não sabe pensar, ela não sabe como agir, ela precisa de ordens o tempo todo. E a cuidadora começa a dar ordem muito específica e a menina obedece. E o pai da menina começa a suspeitar, né, da cuidadora, acha que é tudo muito estranho, e a Ushida começa a definhar fisicamente com vários hematomas, enfim, fisicamente ela parece estar fodida. E acaba que no final a gente percebe que o marido dela, o companheiro dela, tem um comportamento abusivo, que, enfim, senta o sarrafo nela em casa, e aí ela consegue dar ordens muito específicas pra Mayumi matar o companheiro dela. Só que quando a cuidadora Ushida dá as ordens pra Mayumi, a Ushida já foi morta. Então, é o espírito da Ushida dizendo exatamente como matar o companheiro dela. Não é um episódio que tudo vai sendo construído, que você fica querendo entender o que tá acontecendo, porque a Ushida, ela o tempo todo de cabeça baixa, fala baixo, não sei o que e tal, e porra, quem diria, né, que por trás daquela calmaria toda, né, tipo, tinha uma mente pensando exatamente como dar a ordem pra Mayumi pra matar o companheiro dela. Cara, eu achei esse episódio sensacional. Cara, esse episódio pra mim é muito bom, porque ele é como você falou, ele tem essa sutileza de abordar esse tema da violência doméstica de uma maneira muito tenebrosa, assim, eu diria. E pra mim, o fato de uma mulher passar basicamente a vida toda dela, no final da vida dela toda ali, sussurrando ordens, cara, isso é de um incômodo
que realmente, assim, chega um ponto em que você fica fisicamente desconfortável pelo fato dessa mulher estar definhando e literalmente parecendo um espírito do lado de uma pessoa falando baixo e sussurrando ordens e apontando pra coisas. Cara, esse episódio pra mim é muito bom. Ele traz pra mim muito dessa sensação de incômodo, mesmo nas ações simples, assim. O pai da menina lá tem um certo momento que ele diz, mano, ela dá ordem muito específica, tá ligado? Ela sabe a ordem que dá, no momento que dá. Mas tipo, depois ele descobre que ela, na casa dela, ela não dava pitaco em nada, tá ligado? Ela sofria ataque do marido, tipo, ela não tinha voz ativa pra nada, tá ligado? E eu acho que isso é muito legal, velho. Você vê que ela controlava a menina, mas na vida pessoal dela não tinha controle de nada, tá ligado? É mais uma parada de conceito que ele bota alguma coisinha relevante, tá ligado? Ele bota alguma coisa que você vai ficar na sua mente e vai ficar pensando. Mano, e se isso acontece comigo ou com alguém próximo a mim, eu não sei, tá ligado? A pessoa aqui comigo, ela tá de boa, mas o que acontece no âmbito pessoal dela? O que acontece? Como o PH falou também, ele trata essa parada dos abusos, que já por si só já é muito pesado, já é uma coisa muito séria. Você não sabe o que vai acontecer na próxima cena do episódio. Quando acontece, a vingança, velho, é muito satisfatória. Aí tem a quebra, velho. Pra mim, o primeiro episódio e o último, o que encerra o último episódio, são episódios que estão ali, mas não agregam a nada, tá ligado? Não tem uma mensagem, não tem nada. Mano, esse bichinho de estimação é só chato, velho. Sério, é muito qualquer coisa esse episódio, velho. Cara, pra mim, esse núcleo aí dessa família, ele não... Eu não curti tanto os episódios que envolveram esse núcleo. Pra mim, eles serviram muito mais como uma introdução do tipo... Olha, essa família aqui que você tá vendo faz parte de algo muito bizarro, que ninguém sabe o que é. E concordo, cara, eu acho que esse personagem Switch, ele é um chato de primeira categoria, assim, tanto pros irmãos dele quanto pra gente, telespectador, e acho que até a intenção é essa mesmo, dele soar meio chatão, assim. Pra mim, eu concordo que tanto o início quanto o final da temporada, esse episódio dividido com essa segunda metade, eles são os pontos fracos, assim, dessa temporada. Mas eu queria discutir com vocês aqui o penúltimo episódio, o episódio Beco e Estátua Sem Cabeça. Cara, pra mim, ele traz muito de algumas das inspirações do Junji Ito. E pra mim é um episódio duplo que os dois episódios funcionam muito bem, assim. Os dois episódios te deixam embasbacados, assim, com o final. Queria saber de vocês, o que vocês acharam disso também? Eu fiquei surpreso, o Ishida, né? Ele vai se hospedar no quarto, né? Ele começa a ouvir vozes e tal, não sei o quê. De vez em quando eu tô em casa, cara, isso é muito louco, cara. De vez em quando eu tô em casa, assim, sei lá, roteirizando a mesa cast. Qualquer merda aqui pro mesa cast, pensando e tal. E às vezes tá de madrugada, eu fico sentado na mesinha aqui, eu começo a ver umas paradas que ficam assim, sai, encosto. Então, quando eu vi que o episódio era mais ou menos nessa pegada, eu falei, opa, e aí? E aí, porque é essas coisas que só acontecem de madrugada. E aí o moleque lá ouvindo voz estranha e tal, não sei o que, ele tá sentindo que é a voz estranha que parece que tá atravessando a parede do quarto, né? E supostamente vindo do beco, né? Do lado ali da janela. E a gente descobre que são pessoas mortas, incluindo criança, cara. Eu acho isso muito bizarro, né? E a filha da locatária, né? A menina lá, ela quem é a assassina e ela conta tudo pro coitado lá do Ishida, né? E o final eu achei muito bom, porque, assim, é o lance da vingança, satisfatório, né? Final satisfatório. Foi satisfatório, porque ela acabou pagando pelo que ela tava fazendo. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que ela mata o próprio pai. Ela mata o próprio pai. Ela matou 2 crianças, matou um amigo dela, da escola, e o pai dela. Estátua Sem Cabeça é o que um professor de artes é encontrado morto. E aí inicia-se uma investigação, porque aparentemente o professor foi encontrado sem cabeça. E essa investigação basicamente culmina, quer dizer, a investigação não oficial, né, dos alunos ali, da aluna, acaba culminando em ela encontrar estátuas sem cabeça que estavam roubando cabeças de pessoas. Isso é muito bizarro, cara. Tipo manequim, né? Quase como se fosse manequins, né? Uma Exatamente. Coisa assim. Pra mim esse episódio é muito uma mistura de apocalipse zumbi com, sei lá, Resident Evil, não sei, porque realmente não são zumbis, né? São manequins. O roteiro não é tão bom, mas a ideia é promissora. Então eu acho que teve um pouco disso. Pra mim foi um episódio fraco, assim. Eu gosto da ideia, mas pra mim foi um episódio fraco. Eu não curti tanto. Cara, eu também não entendi muito bem
porque, tipo, elas estavam roubando cabeças. Eu não entendi muito bem a proposta do episódio e a mensagem que ele queria passar. Tem um episódio que eu acho muito bom, que é provavelmente a personagem mais famosa do Junji Ito, que é a Tomi. O episódio 9 é Foto de Tomi. Eu gosto desse episódio, né? Porque assim, foi lá pro 9º episódio, se eu não me engano, que nesse episódio a Tomi, ela confisca as fotos da Isomizawa. Cara, porra, essa galera tem um nome difícil. Tal, e a Tomi, ela começa a espalhar fotos tiradas, né? Que as fotos tiradas estariam sendo vendidas na escola, né? Ela joga essa pra prejudicar a menina. E aí a Tomi, ela é fotografada pela Isomizawa, e a Isomizawa começa a ver coisas bizarras na foto, né? Tipo, o rosto dela, o rosto da Tomi se desprendendo, né? Como se fossem 2 rostos e tal. E ela joga as fotos pra escola toda vez. E a Tomi não gosta nada disso, né? E aí ela quer a Isomizawa morta, né? E daí começa a rolar as bizarrices. E o lance, o que eu acho bacana da Tomi, é que ela tem esse poder sobre as pessoas, principalmente sobre os caras que são apaixonados por ela. Que os caras fazem tudo o que ela quer. Isso daí deve rolar em quase todas as histórias que tem a Tomi, ou grande parte das histórias, né? O que ela fala pros caras é lei e os caras têm que fazer. E os caras enlouquecem, querem, tipo, matar ela. Cara, bizarro. É isso que você falou. A Tomi é uma das personagens mais conhecidas do Junji Ito. Inclusive, tem um filme que foi lançado, se não me engano, em 2000, chamado Tomi. Vale a pena. Cara, eu gostei muito desse episódio. Realmente, a Tomi, ela tem esse poder que ela tem de influência e de intimidação sobre pessoas, assim. E, cara, realmente, esse é mais um desses episódios em que você começa bem e, de repente, as situações se extrapolam num nível bizarro, assim. Pra mim, esse foi um dos melhores episódios da temporada. E, pra mim, o final desse episódio, juntamente com o final do episódio dos balões, ainda tá na minha cabeça, assim. Esse episódio, pra mim, ele fala muito de controle e também da falta de controle. Porque, velho, a Tomi tem muito controle sobre todo mundo. Ela controla todo mundo. Mas, tipo, na hora que ela dá a ordem mais importante, não tem controle naquilo, tá ligado? Os caras acabam arrancando a cabeça dela, tá ligado? Acho que esse episódio fala muito de controle e a falta dele. Só pra falar, essa parte da cabeça dela, nossa, cara, isso é angustiante, assim. Agora, só fazendo um parênteses rápido aqui. A Tomi é uma personagem que a gente não sabe bem o que ela é. Se ela é um demônio, se ela é um espírito, se ela é só uma imortal. Não fica muito claro. E ela tem esse poder sobre as pessoas de manipulação, especialmente sobre os homens, que fazem tudo pra ter ela, né? E ao mesmo tempo, isso desperta o que tem de pior nessas pessoas, né? E no caso dos caras, né, que não podem tê-la, eles querem matar ela, querem matar a Tomi. Eu acho que isso pode ser um reflexo da época em que ela foi criada pelo Junji Ito, né? Qual pode haver um certo encorajamento de violência, não sei, né? Tô aqui só supondo. Do tipo, se eu não posso ser essa mulher, ninguém pode. E a Tomi, nas histórias, até onde me recordo, ela transita entre vítima e algoz perigosa, que gera esses sentimentos dúbios, não só pra quem tá sob o feitiço dela, mas também pra quem tá lendo. Quem tá lendo acaba tendo esse sentimento dúbio por ela. Eu acho meio isso tenso, sabe? Porque o Junji Ito, ele brinca não só com o sentimento das vítimas, né, que estão ali lidando com ela, mas também com os sentimentos do próprio leitor. Ao mesmo tempo que ela é menina frágil, precisa de ajuda, precisa não sei o que, tarará, ela é a mesma que manda matar. Então, é mais um motivo pra Junji Ito não ser história pra criança, né? Total. Eu acho que, assim, essa dualidade da Tomi, né, como você falou, uma hora algoz, outra hora vítima, realmente é isso que torna ela um personagem muito interessante, assim. E pra mim, cara, essa obsessão que os homens têm por ela, eu sinto isso muito mais como um comentário crítico que um Junji Ito faz a esse tipo de masculinidade obsessiva mesmo, que é capaz de feminicídio e de outras atrocidades. Porque pra mim é muito dessa visão do comum sendo extrapolado ao nível do horror. Assim como no episódio que a gente comentou do Cabelo no Sol, que retrata um relacionamento abusivo e que o sentimento de perda desse relacionamento leva a um sentimento de vingança tão grande que aí entra o horror, assim, aí entra a extrapolação do Junji Ito pra deixar a gente chocado. Então, pra mim, isso soa muito mais como um comentário crítico que uma visão do autor ou sobre como ele enxerga mulheres, enfim. Mas é algo que a gente deve observar sempre. Galera, eu peço para vocês as considerações finais sobre Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, e a nota de 1 a 4 cadeiras
que vocês dão pra esse anime com essas histórias antológicas. Eu já adianto, eu dou aqui 2 cadeiras, eu acho que a ideia é muito boa. Junji Ito é um cara que você, como a gente falou no início, né, você começa a ler, você começa a conhecer, você se sente compelido a terminar, e você fica quase obcecado em querer saber justamente como é que termina aquela história, quase da mesma maneira que os personagens estão dentro da mesma, né? Então eu dou 2 cadeiras porque eu acho que tem coisas muito boas e tem coisas que nem tanto, então acho que tá meio a meio. Então eu dou 2 cadeiras pra essa antologia. Eu gostei muito dessa temporada, eu acho que tiveram episódios muito legais ali, com conceitos bons de serem explorados. A gente acabou aqui não falando do episódio do caminhão de sorvete, que essa ideia do caminhão de sorvete me deixou também horrorizado. E assim, eu acho que essa temporada foi uma boa introdução, assim, para quem não conhece nada de Junji Ito e quer conhecer mais desse mestre do horror. Eu acho que foi uma boa introdução, apesar dos pesares, assim. Eu vou dar 3 cadeiras, porque eu acredito que teve mais pontos positivos do que pontos negativos nessa temporada. Tem muitos episódios que acho que não deveriam estar aqui, ou caberiam mais algumas explicações, ou talvez mais 1 ou 2 minutos de desenvolvimento ali. Mas no final, meu saldo é positivo no sentido horror. Então deixo aí 3 cadeiras. Eu vou com o Efra. Pra mim também ela tem muita coisa positiva, mas muita coisa negativa também. Tá meio que balanceado. Pra mim eu vou de 2 cadeiras também, porque, como o PH falou, tem ideias muito boas, tem umas que são muito bem utilizadas, mas tem outras que ficam muito em aberto. Tá ali, na meiuca, tá ligado? Muita coisa boa e algumas coisas ruins também. Então, 2 cadeiras pra gente ir. Como o PH falou, é uma boa porta de entrada pra esse universo. Gera aquela curiosidade de saber mais. É isso, galera. Esse foi mais um MesaCast. A gente falou aqui sobre o gênio Junji Ito. Pode ser que... Eu acredito que vai acontecer a animação. Vai ter um anime do Uzumaki, se eu não me engano. Eu cheguei a ver uma chamada sobre isso. Eu não sei que fim levou. Eu tô só esperando sair pra gente poder também falar sobre essa adaptação. Ou quaisquer outras desse cara, porque o Junji Ito, ele é genial. Eu não cheguei a ver os filmes, né, japoneses baseados no Junji Ito, mas quando eu vejo, por exemplo, o Enigma de um Outro Mundo, lá, o clássico do John Carpenter, estrelado pelo Kurt Russell, tem algumas coisas meio bizarras e grotescas que eu penso logo, cara, será que o Junji Ito se baseou um pouco nisso, né? Porque a gente tem coisas ali bem grotescas de corpos, né, se fundindo, criaturas estranhas e tal. Eu fico até pensando se não tem um pouco de influência do John Carpenter em cima da obra do Junji Ito. Então, quando sai o Uzumaki, o anime do Uzumaki, né, com certeza a gente vai falar. E pra você que tá ouvindo a gente, eu agradeço mais uma vez. A gente só tá aqui porque a gente gosta de falar, a gente sabe que vocês estão aí. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu! Valeu, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Tamo junto. Valeu, rapaziada.